Professora Elaine Moraes, mais uma vez. Esta é a disciplina Texto e Discurso na Formação Docente. Especificamente hoje, nós falaremos do módulo 2, Tópicos de Linguística Textual, começando pela primeira unidade. Uma unidade que vai trazer as bases, né, do que a gente chamou historicamente de fases da linguística textual. Uma vez que esta disciplina é uma disciplina que se compõe em diferentes momentos da história e que, como qualquer outra vertente, vai passando por determinadas adaptações. No nosso módulo anterior, a gente iniciou as concepções do que é texto, do que é o discurso e de como essas duas unidades são importantes para fomentarmos conhecimentos na área de estudos da linguagem. E agora a gente adentra, então, o primeiro meandro, né, que já foi introduzido lá, que é o meandro da linguística textual. Uma disciplina que, aliás, você vai estudar tanto nos componentes curriculares introdutórios, dos cursos, por exemplo, de licenciatura ou bacharelado na área da linguagem, da comunicação, mas também é uma disciplina que vai voltando em outros componentes curriculares, em função justamente da importância dela nessa virada, nessa mudança, na passagem entre uma estrutura e uma perspectiva que olha para os textos. Bom, então, para começar aqui, a gente tem um compilado de elementos teóricos, de áreas, que vão configurando esse corpo maior. Então, há disciplinas nos cursos de licenciatura e bacharelado, por exemplo, que vão focalizar os estudos enunciativos, ou os estudos da enunciação, que é uma das vertentes que também vai pensar a unidade texto, né? Sobretudo iluminada por Emily Benveniste. Há pesquisas também que vão perpassar a noção de pressuposições entre tantos outros conceitos, e essas pesquisas elas são desenvolvidas à luz de uma teoria chamada de pragmática. A pragmática ela é focalizada dentro dos estudos linguísticos, já no início, para quem começa a estudar linguística, mas depois também volta nessa perspectiva mais das teorias textuais, das teorias discursivas. A própria análise do discurso, seja a vertente anglo-saxônica, né, que tem uma matriz diferenciada, porque pressupõe alguns pontos em comum com a linguística textual, por exemplo, a intenção comunicativa do sujeito, seja a vertente francesa, que é a análise de discurso de linha francesa, da qual já falamos na primeira unidade, né, no primeiro módulo, e que vamos retomar também, né, ainda nessa disciplina, nas últimas aulas. Então, vejam que nesse conjunto de todas essas vertentes que vão trazer de volta elementos que o estruturalismo sociriano, né, que é a linguística mais dura, acabou deixando de fora, contexto, sujeito, condições históricas, entre outros aspectos do qual nós já falamos aqui. Então, a gente tem esses dois campos macro, né? As chamadas linguísticas ou linguística do discurso e as chamadas linguísticas ou linguística do texto. Pensar, deixei entre parênteses aqui uma anotação para a gente pensar um pouquinho. A linguística do discurso, em confronto com a linguística do texto, vai perpassar, sobretudo, esse limite maior, né? Os limites que são para além da frase. Bom, então, para a gente pensar um pouquinho, deixei aqui um elemento que é, nessa reinserção da situação, nessa reinserção do sujeito nas pesquisas, a gente tem uma espécie de soma. A soma configurada no slide para você é a soma de duas faces. A face mais do nível linguístico, que compreende o uso da linguagem em suas diferentes dimensões e diferentes modalidades, como a gente já viu antes, e que aqui, no corpo teórico da linguística textual, nós vamos chamar de coesão, face da coesão, a face mais formal, mas ela é indissociável de uma outra face, que é esse nível mais semântico pragmático. Nesta palavra, semântico, a gente já está para os sentidos, para os significados, e pragmático, a gente já está focalizando os usos por falantes concretos, né? Essa face, esse nível é chamado de coerência. Então, aqui, nessa mudança teórica analítica, a gente tem a soma dessas duas faces. Nós não vamos mais pensar a língua como uma unidade abstrata. E aí, claro, né, fiz questão de trazer
a foto da Enguedori, alguns chamam de coque, outros de có. A Enguedori foi uma importante representação dentro dessa área, junto com Makuski, entre outros autores e autoras, que você certamente vai adentrar com as leituras dos textos selecionados, mas também vai adentrar com outras disciplinas dos cursos que estiver realizando. E aí a linguística textual no Brasil, sigla LT, muito comum, ela vai surgir, vai irromper oficialmente lá no finalzinho da década de 70, mas o boom, né? Realmente, assim, esse momento em que há mais trabalhos, mais materiais, mais metodologias, mais difusão, é a década de 80. E, claro, até hoje há muitas pesquisadoras, pesquisadores que estão focalizando, desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo estudos, desenvolvendo materiais e gestos analíticos a partir desse escopo teórico. Bom, e aí, no início eu falei dessas fases, né, como esse recorte deste momento da disciplina. Então, a primeira fase, chamada de análise transfrática, pelo próprio nome, pela própria expressão que se dá para esse momento, a gente já começa a perceber que ainda há uma linha muito tênue entre o estruturalismo saussuriano e esse desenvolvimento. Porque, em substituição àquela noção de langue, né, de língua abstrata, começa-se a pensar esse texto. Esse texto é, neste momento sócio-histórico, uma unidade legítima. Só que aqui a gente tem, para a unidade de sentido, ainda uma noção de unidade, que ainda é muito presa à estrutura, e parte da frase para o texto. Então, o que seria esse texto? O texto ainda é uma soma de significados de frases, uma soma de partes. Repare que quando eu fico na noção de frase, eu ainda estou muito dentro de uma concepção de texto verbal. A gente ainda não tem aqui uma macro-utilização do texto em diferentes modalidades de linguagem. De toda forma, neste momento, vários processos importantes começam a fazer parte, né, do empreendimento das pesquisas de linguística textual. Os estudos da referenciação, que são muito importantes, da pronominalização, que até hoje requer um cuidado quando se trata de pensar no trabalho com a sala de aula, porque os pronomes, por muito tempo, foram entendidos como aquele instrumento de localização, ok, espacial e temporal, mas também um instrumento para evitar a repetição dos nomes, mas muitas abordagens iniciais, né, dos pronomes acabaram ocorrendo num sentido contrário, que é a repetição dos próprios pronomes, né? A definitivização, que é quando a gente utiliza o artigo definido e ele vai ser precursor aí de um novo efeito, né? Uma nova possibilidade de sentido para uma textualidade, a própria concordância dos tempos verbais e a relação tópico-comentário, que também é uma relação que você certamente deve ter estudado no âmbito dos estudos sintáticos ou das disciplinas de sintaxe. Segunda fase, então, há um pequeno amadurecimento aqui. E esse nome que eu deixei em destaque, essa vertente, o gerativismo, esse momento nos estudos da linguagem, nos estudos linguísticos, tem uma influência muito grande. Porque o gerativismo vai permitir esse trabalho de descrição do que se chamava de competência gramatical já inata, inerente ao falante, ao locutor. Então, aqui, a composição das gramáticas textuais, ela configura esse momento de uma gramática já pensada como um sistema finito de regras. E nesse percurso, a figura de Martinet, um estudioso da linguística, também é muito importante, porque a gente começa a pensar no milagre da língua. Neste momento, a demanda era desenvolver um tratamento formal exaustivo desse objeto que era chamado como texto. E nesse processo, o principal, descrever a competência textual. Qual é a competência desses falantes, desses ouvintes, entendidos, né, ambos, como interlocutores idealizados. Veja que aqui a gente ainda tem uma crença no texto como uma unidade uniforme e estável, portanto, ele ainda é abstrato. E as ponderações dessa segunda fase? Existe uma diferença qualitativa em termos de qualidade, de estrutura entre frase e sentido, ok. Passa-se a entender que não há uma continuidade entre as duas unidades, mas o texto, embora ele seja uma unidade mais elevada, ele tem uma função textual em suas partes, e essas partes estão relacionadas à capacidade do falante. Aqui começam elementos importantes nas abordagens didáticas, a ideia de resumir, os exercícios de parafraseamento, a importância de dar o título
como essa síntese para o texto, o estabelecimento de certas relações interfrásticas, né? Como que uma frase, uma expressão se articula com a outra, como é que a gente começa a pensar a coesão e a coerência nesse processo, né? E o grande desafio, tanto na primeira quanto na segunda, foi essa percepção dos pesquisadores e das pesquisadoras de que havia uma impossibilidade de criar regras, descrever regras que se aplicassem a todos os textos possíveis, uma vez que começa-se a perceber com mais clareza que a heterogeneidade textual ela é tão latente, tão potente quanto a heterogeneidade de falantes, né? E aí, o texto aqui nessa segunda fase, ele tem essa relação, né? Ele é muito pensado sob o prisma da extensão, quais são os seus elementos constituintes, a importância de delimitar um início e um fim bem demarcado, a noção de que ele é composto por sequências linguísticas que são chamadas de coerentes, né? A partir, no mínimo, de 2 signos. Vejam que a herança da noção de signo linguístico sociano ainda perfaz esse momento. Aqui ainda estamos numa unidade que ou é oral ou é escrita, portanto, configurada na modalidade verbal, é uma unidade superior ao nível frasal, sim, inclusive em sua extensão, e esse complexo de proposições que a gente chama de semântico-conteudísticas, quer dizer, com relações que são bem marcadas do ponto de vista do significado e que geralmente têm uma harmonia temática que é chamada de conteudística. Tudo isso para perfazer o que se chamou durante muito tempo naquele momento de estrutura acabada. Bom, o boom, a diferenciação, o grande movimento vem com a terceira fase, que é considerada, né, na área como realmente a consolidação de uma teoria do texto ou de teorias do texto. Essa elaboração é, de fato, uma mudança de rota. E aqui, olha como o foco, gente, começa a mudar, né? Vou pensar a constituição, vou pensar o funcionamento, a produção, a recepção e a própria compreensão da unidade textual. A diferença grande aqui entre esta perspectiva e a próxima que veremos nas outras aulas é, no caso da perspectiva discursiva, é a ideia de recepção. Vocês vão observar quando chegar lá que a gente não vai trabalhar com recepção. Bom, mas aqui a gente começa a pensar no trabalho com textos em uso. Então, o que seria o texto em uso? Também é uma expressão muito usada na perspectiva pragmática. São essas atividades consideradas mais globais de comunicação. Vejam como o elemento interação começa a comparecer e se consolidar aqui. E, claro, para pensar essa terceira fase, um elemento fundamental, o contexto, que na linguística estruturalista não fazia parte, né, do percurso. Esta mudança importante que está aqui situada, né, Marcuse vai falar que essa mudança ela se começa a se focalizar, a se concretizar ainda na década de 70, mas ela vem passando por vários movimentos para quem vai pensar a linguística textual contemporânea vai perceber esse funcionamento, uma mudança que é ininterrupta, que está sempre ganhando novas formas. Então, aqui a gente sai da língua sistêmico-virtual, uma língua que ainda é abstrata, para uma língua atual, para uma língua real, concreta, com as suas variações, com a sua diversidade, uma língua que é usada efetivamente em diferentes contextos comunicativos. E pensar nesses diferentes contextos comunicativos é, sobretudo, entender que ela vai perfazer diferentes modalidades de linguagem. Veja que há uma viradinha de chave. A gente sai do texto para a noção de textualidade, para entender que o texto possui, né, algumas camadas, alguns recursos que são muito importantes. Falamos desses elementos, desses recursos, na nossa primeira unidade, lá no primeiro módulo, quando a gente estava percebendo assim, os fatores de textualidade, ainda pensando na relação com a modalidade de linguagem. Veja que o texto aqui, ele sai dessa concepção de um produto fechado, acabado, né? Com começo, meio e fim bem delimitados, e começa a ser concebido como um processo, portanto, como algo que também vai ganhando novos contornos a partir do contato com o leitor. E aí, a linguística textual, ela passa a figurar como essa disciplina considerada multidisciplinar, que perpassa esse diálogo com diferentes campos do conhecimento, com diferentes disciplinas, uma área que é mais dinâmica e, portanto, funcional. Bom, gosto de trazer sempre um trecho, né, dos textos teóricos da disciplina. Geralmente eu trago no início, né, da nossa gravação. Agora eu trouxe para este momento. E aí, como ficam os objetos de pesquisa neste momento mais atual da linguística textual? Reparem que eu usei atual entre aspas,
né? Porque eu tenho a inspiração no texto da Enguedori, mas este texto da Enguedori que foi selecionado para a disciplina é um texto de 99. Nós temos aí um pulo do gato, todo um processo, uma mudança, um caminho perspectivo que pode ser fruto aí das suas pesquisas, da sua investigação a mais, né? Aqui, então, na estrutura, a gente tem que esse objeto de pesquisa tem sido a estrutura e o funcionamento da memória, bem como as formas de representação dos conhecimentos. Olha só, pensar a memória é pensar na cultura, é pensar em diferentes indivíduos em diferentes momentos da história, e na forma como essa memória textual, ela também representa novos conhecimentos. Não só os novos conhecimentos, como acessar, como utilizar, como recuperar, como atualizar. Vejam que esses 4 processos são inerentes ao trabalho com o texto. E as principais estratégias, então, que estão envolvidas de ordem sociocognitiva, porque começa a se perceber as relações neurais, né, do indivíduo falante no processo de produção ou no processo de compreensão de um texto. A face interacional, como é que um texto ele serve para o diálogo, o duelo e a convivência entre diferentes indivíduos, e como que isso textualmente é colocado em ação nesses processos que são diferenciados. Então, assim, processos que requerem estratégias, aqui até entre aspas, né, de balanceamento do que é implícito, do que não necessariamente está, né, na superfície textual, e do que é explícito, do que compõe essa superfície, seja lá qual for a modalidade de linguagem mobilizada, né, utilizada. E outra tendência muito forte, que inclusive vai dar vazão à nossa próxima aula, são os estudos dos gêneros textuais ou dos gêneros discursivos, né? Uma área fortíssima do ponto de vista do trabalho focado na educação básica, porque é aqui que a gente começa a ter uma retomada da questão das tipologias textuais, narração, dissertação, né, argumentação, enfim, descrição, e como que essas tipologias vão perfazerem diferentes formas linguísticas de comunicação, diferentes gêneros. E aí, gente, nesse momento atual ainda, dentro da perspectiva do texto que você vai ler, né, como bibliografia básica ou complementar na disciplina, na segunda metade da década de 90, vem com mais força a referenciação, essa referenciação nos moldes do que nós temos hoje, e dentro desse processo de referenciação, começa a se pensar na revisão textual. Então, por exemplo, o papel dos recursos anafóricos e o processamento sociocognitivo, formas de retomada dentro do texto. Na educação básica, você deve ter estudado, por exemplo, tanto a anáfora quanto a catáfora, que ao invés de ser uma retomada, né, é uma previsão, né, faz referência a algo que ainda vai comparecer no texto, um recurso muito utilizado, né, pelos anúncios publicitários, para chamar atenção. Um texto, por exemplo, que comece com o título trazendo um pronome, né? Eu me lembro muito de uma matéria, queria recordar o texto inteiro, mas diz assim: ele chegou e veio bravo, né? Em referência ao El Ninho. Vejam que ele chegou e veio bravo no título. Já começa com uma palavra que é referencial, com um pronome, e você não tem como retomar. Você não sabe qual é o referente, qual é o significado desse pronome, se você não fizer a leitura deste texto. Então, são estratégias muito importantes para capturar, né, a atenção do leitor, do público consumidor, etc. Né? Bom, e de outra parte, também tem alguns estudiosos pensando esses elementos da linguística textual como ferramentas importantíssimas ao processo de alfabetização ou a própria aquisição, né, da escrita, do ensino da língua materna ou estrangeira. Ainda neste momento atual, uma pesquisa muito importante, né, que despontou no âmbito, sobretudo no contexto brasileiro, foi o estudo dos textos falados, e aí, assim, a Enguedori vai fazer referência ao NURC, né, esse projeto maravilhoso de norma linguística urbana culta, um projeto que é responsável pela transcrição e sistematização de muitos corpos de pesquisa pelo Brasil, que até hoje movimenta muitos estudos, né, em diferentes áreas, e claro, né, um outro projeto bem grande que foi coordenado pelo professor
a Taliba Teixeira de Castilho, uma referência nos estudos linguísticos, foi a gramática do português falado, uma gramática que tem aí já alguns volumes e que vai se debruçar sobre as variações, sobre as variantes, sobre esse português concreto, esse português usado efetivamente em nosso país. E aí, com esse projeto, né, a produção coletiva, uma produção que vai ser pautada no olhar de diferentes estudiosos e estudiosas no país. E dentro ainda, né, dos projetos mais atuais, tem aqui a Organização Textual Interativa do Português Falado, uma organização que vai requerer várias estratégias discursivas, né, de leitura, de compreensão, de produção de texto, porque nós temos aqui pensar a inserção das unidades, formas de parafraseamento, o parafraseamento que é algo elementar quando se trata de respeitar as normas da ABNT, quando se trata de respeitar os limites entre a fala de si e a fala da outra pessoa, quando se trata de citar as fontes, de não cometer nenhum tipo de plágio, né? A noção da repetição, como é que a repetição, muitas vezes, ela adquire uma face lúdica, uma face estilística, como é que a repetição, por exemplo, constrói sentidos nas músicas, nos textos poemáticos, na publicidade, como que a repetição fílmica, por exemplo, ela vai estabelecer toda a construção de uma narrativa, né, para esse público, como que a interrupção, a segmentação e a correção são processos que estão, então, para este movimento de um falante concreto, que estabelece as bases, vai refinando e vai jogando com a língua, com as estratégias disponíveis para produzir sentidos, né? Para fomentar diferentes cenários semântico-pragmáticos. E dentro desse processo, o estudo dos marcadores discursivos ou articuladores textuais, um dos marcadores muito importantes que até hoje, né, perpassam bastantes atividades em sala de aula, por exemplo, são os modalizadores, a modalização que é tão forte no jornalismo, que é tão explorada neste campo, né, da produção de informação, neste campo do manuseio informacional, porque a modalização ela dá ou não a proximidade e o distanciamento do falante, da falante, com aquilo que se diz, né? Daí a importância desse processo, entre outros aspectos que eu poderia, claro, trazer para cá. Estou fazendo uma espécie de síntese, porque nas leituras você vai ter condições, né, no conjunto como um todo da disciplina, de explorar, de adentrar, né, todos esses elementos de maneira mais prática. Então, nessa terceira fase, ou neste momento mais atual, o que se tem, então, do ponto de vista da concepção de texto? O texto, a compreensão do texto requer do pesquisador, da pesquisadora, ou do professor e da professora, a ideia de que ele perfaz planejamento, verbalização e construção. E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Planejamento, essa é a palavra de ordem. Hoje em dia, por exemplo, quem trabalha com sala de aula, ou quem pretende trabalhar com sala de aula e vai mediar conhecimentos com pessoas autistas, não pode esquecer de ativar esta tecla, o planejamento, trabalhar, operacionalizar a promoção de um planejamento junto à pessoa autista é fundamental para que essa pessoa possa alavancar a produção ou a compreensão de diferentes textos. O planejamento, esse esboço, isso que na escola durante muito tempo ficou marcado como simplesmente um rascunho, mas vem muito antes da noção de rascunho. É o estabelecimento, então, de quais são as ideias que precisam ser mobilizadas através de uma pesquisa, qual é a ordem com que se quer adentrar essas ideias. Esse esboço daquilo que depois vai ser um processo mais complexo, mais completo, mais frutífero, que é o textual. E aqui uma outra observação importante, porque a verbalização, essa palavra, eu até usaria outra, né? Trouxe um termo que é movimentado pela autora, mas a verbalização aqui não está simplesmente para o texto verbal, né? Oral ou escrito, mas para este momento, assim, em que
o planejamento começa a se configurar num texto efetivamente. E aí toda a sua construção, porque quando a gente pensa em construção, efetivamente o texto produzido, a gente já está pensando nos refinamentos, na organização, né, no processo de lapidação deste texto. Bom, se o texto é compreendido nessas esferas, a partir do planejamento, da verbalização, da construção, o que é conceber a produção textual? Aliás, para quem estiver assistindo e estudar, por exemplo, nos cursos de licenciatura ou bacharelado em letras, a expressão produção textual é muito importante, porque durante muito tempo outros autores de diferentes vertentes utilizavam a expressão, a palavra redação, né? E a palavra redação é extremamente engessada, é extremamente focalizada em aspectos estruturais. Ela não perfaz essa noção de atividade verbal, ela não perfaz esse movimento ininterrupto, constante, vivo, né? Que perfaz a noção de produção textual quando se pensa em falantes reais, né? No manuseio da língua. E aí, bom, se é uma atividade verbal, o texto aqui, ele é entendido como uma atividade verbal consciente, e aqui está uma grande diferença entre a linguística textual e a análise de discurso, que adentraremos, né, mais à frente nas próximas aulas, porque aqui está no campo da consciência, estamos falando de falantes reais. Lá na análise de discurso, a gente está num outro nível discursivo, eu gosto de metaforizá-lo como se fosse realmente um nível narrativo, uma outra esfera. E, claro, se é uma atividade verbal e é uma atividade verbal consciente, ela também é uma atividade interacional. É objeto, fruto, meio, estímulo, concretização da interação entre diferentes falantes. Bom, então, para sintetizar, eu também trago uma autora extremamente importante, né? Tem textos, enfim, fundamentais para estudantes na área da linguagem, que é a Bentes, né? A Bentes vai dizer o seguinte, abre aspas, o texto movimenta as unidades da língua de um modo coeso e coerente para um todo significativo. Portanto, é para o texto que a língua se movimenta. Nessa direção, por um lado, o texto ele atua como um propulsor das operações dos elementos de um sistema linguístico, por outro, considerando uma metáfora. E existe um elemento gerador que está para além do texto, e aqui eu quero fazer um destaque. Então, a gente tem a face da língua, desse sistema que ela está chamando de sistema linguístico, e o que está para além do texto. Que, se está para além, está ligado ao contexto, aos falantes, à história, à cultura, né? São as instituições, esse sujeito em toda a sua complexidade, embora a palavra sujeito não compareça muito, né? Dentro da linguística textual, essa relação com o mundo e mais com as atualizações de sentido dos textos com os quais se tem contato. Isso porque, quando se trata de pensar a linguística textual e o texto no âmbito dessa vertente, nós também temos que fazer referências às intertextualidades possíveis, a esse diálogo que um texto sempre vai manter com outros textos, sejam esses textos reais ou imaginados. E aí aqui a gente tem, então, as coproduções textuais, né? E de leitura em situações de interação que são específicas, que são diferentes, que são concretas. Aqui eu trago o link de uma espécie de organograma, de mapa conceitual dos fatores de textualidade. É um material muito rico, produzido pelo professor Daniel Ribeiro, lá do Instituto Federal do Piauí. Inclusive, eu deixei já, né, no primeiro módulo, acho, eu deixei link do vídeo, né, em que ele vai descrever esses fatores. É mais para que vocês relembrem como se dá a organização de todos esses elementos que constituem a face da textualidade, que é tão importante para nós. E aí a gente chega finalmente no texto 1 que eu separei para análise, voltando, né, relembrando o que eu tenho feito aqui nas gravações. A gente fala um pouco sobre os textos, mas a gente não tem a pretensão de exaurir, né, sentidos, leituras, movimentos de compreensão. A ideia é lançar uma semente para que você exercite isso, adentre, aprofunde e troque, né, com seus colegas de turma, com a sua tutora, com o seu tutor.
aqui no texto 1, nós temos uma esfera muito importante, que já chama atenção desde o primeiro momento. Várias perguntas nós poderíamos começar fazendo. Na próxima unidade, a gente vai, inclusive, refletir sobre qual é o gênero textual, né, que nós temos configurado aqui. Mas, para além dessas estruturas que ainda iremos adentrar, nós temos um primeiro quadro, uma primeira face, que vai mobilizar a linguagem verbal e não verbal, com a repetição. A repetição que muitas vezes nós tentamos corrigir, como se ela fosse um desvio, um problema textual. E aqui a repetição é extremamente importante. Comprar, comprar, comprar. Se estivéssemos juntas e juntos agora, eu faria várias perguntas para vocês repensarem comigo por que essa repetição é importante. E mais, no campo imagético, o que são, né, essas representações, esses personagens? O que há de diferente nessa composição? Porque um dos personagens, né, que perfaz geograficamente, espacialmente, representativamente o imaginário de uma criança, tem uma posição dos braços que é muito típica de alguns desenhos, de alguns filmes, e lembra um cenário, né? O cenário que, em algumas décadas no Brasil, perfez, né, objetos culturais como cenário de postura zumbi, não é mesmo? E aí a gente tem no segundo quadro, tem algo errado com essa criança. A configuração com a palavra criança nos remetendo ao fato de que sim, a primeira imagem é de um menino, e dentro do balão, vejam que no balão nós temos a fala personificada de um personagem que interage, um personagem que produz, né, linguagem direcionada a outro. Antes, fora do balão, nós temos quase um pensamento, mas mais do que pensamento, uma esfera criada num gesto atípico, né? Quase de zumbi, como eu venho falando, comprar. No quadro maior, que ele é tão grande e extenso que ele configura quase uma tirinha inteira, né, dentro dessa estrutura diferenciada. Nós temos várias pessoas com o mesmo movimento, aí nós temos crianças, nós temos adultos, e nós temos simbolizando nos fundos rascunhos de desenho que fazem a gente pensar em sombras ou na continuação, em um movimento de aglomeração que é muito maior. E comprar, comprar, comprar. Puxa vida, para analisar este texto, para pensar diferentes contextos, né, a partir dele, no convite que a linguística textual nos faz, observando como ele é coeso, como as estruturas vão construindo uma postura, né, que permite esse início, esse meio e esse fim, mas observando também do ponto de vista da coerência, que possibilidades de sentido nós temos, né? Como a gente poderia, por exemplo, colocar este texto como um texto atemporal, para a gente discutir esse estímulo ao consumo, um consumo que não é só aquele consumo claro, explícito, de adquirir coisas através da mobilização de recursos, por exemplo, financeiros, mas um estímulo ao consumo de todas as ordens. Hoje em dia, por exemplo, com a internet, nós temos um estímulo visual, um estímulo hipertextual muito grande para adquirir, para assistir vídeos, para se comentar, para se relacionar com postagens, né? O tempo inteiro informações, seja no espaço urbano das cidades, dos campos, seja porque o campo hoje já tem a sua configuração de urbanidade, seja no domínio da internet, esse estímulo, né? Essa quantidade de conteúdos, de informação, de elementos que muitas vezes nos colocam numa condição de não pensar muito, de não refletir muito e de entrar num determinado movimento, né, sem observar o que está no entorno. Então, aqui a gente poderia pensar em inúmeras coisas, é um texto que poderia ser utilizado em diferentes momentos, né, em diferentes turmas, em diferentes níveis, né, de formação. E este texto 2 eu também trouxe dialogando com o texto 1, porque, de certa forma, aqui a gente também tem um estímulo muito grande ao consumo, à compra, mas um estímulo que perfaz aquilo que existe de mais sagrado em nossa sociedade, ou uma das coisas mais sagradas, né, em nossa comunidade, nossa cultura, que seja o papel da criança, a criança com todos os sentidos que perfaz, né, em inocência, em cuidado, em esse ser informação que precisa, que tem seus direitos, né, que ainda é frágil, que é incapaz, que precisa, né, de proteção, e ao mesmo tempo
a própria amamentação, com tudo que cientificamente já se diz sobre o papel da alimentação, esse momento que não é só de nutrir, mas é de laços entre quem amamenta e a criança. Muitas vezes quem amamenta é a mãe ou uma ama de leite, enfim, há outras configurações, mas aqui a gente tem o que existe de mais forte, né? Pare e contemple. Num primeiro olhar, podemos falar que é uma linguagem só não verbal, e não é. Nós temos muitos elementos de linguagem verbal, slogans e marcas, né, conhecidas, configuradas, tatuadas, pintadas, marcadas no corpo inocente, que não deveria deter esse tipo de marcação. E aí a gente começa a pensar não só no consumo, mas no processo, nas trocas, né? O que é que estamos passando, como é que estamos direcionando energias, como as nossas crianças estão crescendo, né? Onde chega, seja através do que consome, do que se alimenta a mãe, dos remédios que ela mobiliza, do contato dela com o estresse, com o mundo, né? Como é esse momento de tranquilidade ou não, e que passagens são essas tão fortes. Observem que os borrões dessas marcas também já saem da auréola, né, do seio aqui. Então, são elementos muito fortes que vão dar coesão e coerência para este texto e vão nos permitir produzir muitos sentidos a partir de diferentes contextos aqui. Bom, então, qual que é o papel, né, para a gente caminhando aí para a finalização, qual que é o papel das leitoras, dos leitores, dentro da perspectiva da linguística textual? Pensar que um leitor, uma leitora, emite julgamentos sobre a incoerência de um texto. Eu jogo com os parênteses, porque a gente já falou sobre isso no primeiro módulo. Falar de texto incoerente é complexo, porque a gente precisa pensar na relação de diferentes leitoras, diferentes leitores com o texto para achar que realmente ele é incoerente, né? A mesma coisa no B, a conclusão, né? Conclusões quanto à aceitabilidade ou não de um texto, né? As conclusões, faltou um S ali, os julgamentos de leitoras e leitores que levam em conta determinada imagem que possuem do contexto textual, porque a depender do que você acredita como narrativa, você vai entender uma narrativa como boa ou não. Dependendo do que você tem de conhecimento sobre a estrutura fílmica, você vai compreender ou não uma peça cinematográfica. As avaliações quanto à incoerência também podem decorrer de partes isoladas, né? A tua relação é com uma determinada parte de uma peça teatral para você achar que é coerente ou incoerente, ou você está olhando para o todo. Essa não unanimidade quando se trata de falar que alguma coisa é coerente ou não. O próprio princípio de cooperação, né? Que depende da posição sujeita assumida versus essa compreensão analítica que é diferente de pessoa para pessoa, e a relação entre a coerência e os fatores que são acionados para a construção de um sentido mais global. Aliás, todas essas incursões são muito importantes no texto da Bates, quando ela vai adentrar com mais profundidade tanto as noções de coerência quanto a noção de coesão. Noções porque justamente há concepções diferentes de coerência, né? Bom, como consideração final, então, para este momento, a gente pode refletir sobre as 3 fases da linguística textual, ou observá-la a partir deste momento mais atual, mais contemporâneo, e com isso compreender a passagem da língua, né, desse nível frasal que antes imperou durante muito tempo, para os estudos sobre o texto. Estudos que vão buscar sempre a reinserção do sujeito, quer dizer, do falante, do locutor, do autor, e a reinserção da própria situação comunicativa, já que reinserir a situação comunicativa também é trazer contexto, também é trazer história e cultura, e tudo isso junto para a concretização, para a realização de pesquisas desenvolvidas no âmbito da linguagem. Essas foram as referências mobilizadas nesta aula. Encontro você na nossa próxima. Até lá!